Bom, boa noite a todos e todas que estão aqui, todos aqueles que estão assistindo também pelo YouTube. Queria agradecer imensamente, né, em nome tanto da Paola, né, o Luciano, toda a equipe aí do museu, a Denise, por promover esse encontro tão feliz, né, da gente ver esse espaço cheio, um espaço tão bonito como esse, como um tema extremamente relevante, né, e painelistas aí muito conceituados, que vão trazer um panorama muito interessante, acho que para todos nós. Né? Bom, então eu queria abrir, meu nome é Alice Libânia, e além de agradecer, a gente lembrar, né, que nós estamos aqui para discutir um pouco do tema, né, durante essa Semana da Água, que é uma semana de reflexão, da gente discutir sobre essa temática de recursos hídricos. Lembrando que amanhã é o Dia Mundial, né, da Água, que foi estabelecido pela ONU lá em 1992, com o objetivo de acontecer o que está sendo realizado aqui hoje, né? A gente provocar discussão, refletir bastante sobre como entender, como que a gente lida com os recursos hídricos, tentando reconhecer, né, que recursos hídricos e a convivência, né, com o ser humano é uma coisa indissociável, tanto do ponto de vista social, desenvolvimento econômico. Então, o que nós estamos fazendo aqui é justamente refletir como que a gente consegue estabelecer legislações, né, regramentos, técnicas de engenharia, abordagens, para que a gente consiga promover, de fato, esse uso dos recursos hídricos, pensando na preservação e conservação da qualidade, da quantidade, né, desses recursos hídricos, tentando equilibrar aí oferta e demanda, que eu acho que é o grande, né, mote aí da gente trabalhar hoje, que é a questão de segurança hídrica. Né? E a gente já está na área aí há muito tempo, né? Eu também sou professora da UNA, né, do Grupo Ânima, e a gente conversa muito com os alunos que hoje em dia já estamos vivendo uma realidade que lá, né, em 1995, quando eu comecei a estudar na área, a gente começou a estudar, era algo muito distante. Né? E hoje aqui, os painelistas vão expor um pouco, né? Será que a gente já vive, aqui em Minas Gerais, áreas de conflito pelo uso da água? A gente já é necessário realmente falar de práticas e planejamentos para esses cenários de escassez e de convivência com os eventos extremos que hoje a gente tem que conviver, né, por conta da realidade das mudanças climáticas, e eventos extremos tanto para momentos de seca quanto para momentos, né, de chuvas intensas e concentradas. Então, hoje é sobre isso que a gente vai tratar aqui, abordando, né, como a legislação vai nos permitir isso, como a engenharia vai trazer soluções para a gente conseguir conviver equilibrando esse desafio. Lembrando que o desafio é cada vez mais urgente, né? Nós demoramos mais de 100 anos, né, a humanidade, para passar de 1 bilhão de habitantes para 2 bilhões, isso entre 1800 e 1900, e demoramos só 11 anos para se passar de 7 para 8 bilhões de habitantes. Então, de fato, é urgente esse tema, que permeia, acho que, toda a atuação de qualquer profissional que está aqui hoje, né? Bom, então não vou me delongar mais, vou passar a palavra e agradecer muito a Marília, nossa secretária de Estado de Meio Ambiente, já agradeço e faço um reconhecimento desse trabalho, né, que sua trajetória muito na gestão de recursos hídricos, para nos abrilhantar e começar essa discussão. Muito obrigada, secretária. Bem, eu vou pedir licença para falar de pé aqui do cantinho. Primeiro, quero parabenizar, né, o museu por mais essa iniciativa. É sempre muito bom estar aqui nesse espaço. Quero cumprimentar o Kiko também, que a última vez que eu estava aqui, estava sendo lançado um projeto belíssimo, que é um livro com fotos das nossas bacias hidrográficas. Então, né, o museu, a Gerdau, tem esse olhar muito cuidadoso sempre, né, para a cultura integrada à questão ambiental, e sempre um prazer enorme estar aqui. Cumprimentar, né, meus colegas de debate hoje, Ana Paula, da Prefeitura de Belo Horizonte, meus colegas de trabalho, né, a Alice, o Marcelo. Marcelo, eu sou servidora dele, como a Alice disse, eu tenho, né, uma carreira na área de recursos hídricos, sou servidora do Instituto Mineiro de Gestão das Águas.
Por isso que eu disse que sou servidora do Marcelo. E desde 2020, né, nós estamos nesse desafio de trabalhar, né, a gestão ambiental com toda essa visão sistêmica. E é importante a gente dizer que, em que pese o nosso tema é recursos hídricos, as questões ambientais são indissociáveis. Os recursos naturais, eles têm que ser vistos de maneira conjunta. Não adianta pensar que eu vou ter segurança hídrica se eu não vou ter floresta. Não vai ter. Não adianta eu pensar que eu vou ter segurança hídrica se eu tiver um solo contaminado, né? Seja por resíduos sólidos, seja por outros tipos de contaminação. Então, essa visão sistêmica, de fato, é muito importante, né, para a gente endereçar as soluções em cada um dos temas. Pergunto se a apresentação já está disponível. Tem uma apresentaçãozinha que foi preparada. Bem, então, preparei aqui para a gente ter uma conversa, né? Nós estamos aqui com um público de estudantes de engenharia. Eu sou engenheira civil também de formação, com mestrado e doutorado nessa área de recursos hídricos. Então, é um prazer poder dialogar um pouco com vocês, né, nesse tema tão importante que é a segurança hídrica. Como, né, a Alice mencionou, amanhã é o Dia Mundial da Água, né, uma iniciativa da ONU tão importante para dar luz a esse tema, né, que é um tema de sobrevivência humana em todos os aspectos, né, seja no aspecto do provimento da água para os nossos usos antrópicos, para os usos humanos, irrigação para a produção de alimentos, industrial, consumo humano propriamente dito, seja do ponto de vista da conservação dos ecossistemas aquáticos, com esse olhar mais integrado, né, da gestão de recursos hídricos. Então, eu trouxe ali dois conceitos, né, um conceito primeiro da ONU, outro conceito da OCDE, sobre o que é segurança hídrica, né? A Alice bem resumiu o tema, né, mas eu acho que é interessante a gente ver o que está endereçado, né, especialmente ali com aquele olhar da ONU. Capacidade de garantir à população o acesso sustentável, a quantidade adequada e qualidade aceitável. Então, a gente tem um olhar de segurança hídrica sempre muito voltado à quantidade de água, essa questão da oferta e da demanda. Mas muitas vezes a gente esquece, a gente não pode esquecer, que a qualidade é um fator de indisponibilidade hídrica, né? Nós não usamos da água do Ribeirão Arrudas, não é porque não tem água lá, é porque ela não tem uma qualidade adequada ao uso. Então, nós temos que, né, puxar esse conceito de segurança hídrica, não apenas nos momentos de estiagem, quando a gente fala, falta quantidade de água. Não, nós temos água em qualidade que é inapropriada para diversos usos, como está ali colocado. E aí, né, aceitável para os meios de subsistência, bem-estar humano e desenvolvimento socioeconômico, né? Então, acho que é muito interessante, né, esse conceito integrado, como eu disse, não é o uso antrópico, não é apenas o uso para o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos, né? Inclusive mais do que isso, né? A relação cultural com a água é muito importante, né, em diversos aspectos. Então, a ONU aborda bem isso no seu conceito. E a capacidade de assegurar a proteção contra a poluição, desastres relacionados com a água e preservação dos ecossistemas em um clima de paz e estabilidade política. Não sei se vocês conhecem, é muito interessante, tem um site sobre os conflitos pelo uso da água no mundo. Se não me engano, chama World Water Conflict. E ele, inclusive, faz um apanhado histórico, né, muito interessante, sobre os principais conflitos da água. E vem desde antes de Cristo, nessa pesquisa que eles fazem. Exatamente por essa questão ali que está no final, em um clima de paz e estabilidade política. Vários de nós já ouvimos que uma guerra que poderá haver é a guerra pela água, né? Então, esse olhar, né, da água enquanto, né, uma base de sobrevivência humana, da mediação dos conflitos para paz e estabilidade política, também está endereçado fortemente ali no conceito da ONU. A OCDE, ela pragmatiza um pouco mais o conceito, trazendo uma palavrinha que é muito importante, risco, né? E aí, né, como nós estamos falando aqui para um público de estudantes de engenharia, e alguns de vocês já devem ter estudado hidrologia, né, a gestão de recursos hídricos, por si só, ela já tem um risco inerente. Quando a gente fala em hidrologia, nós estamos falando de uma ciência baseada em estatística. Ninguém aqui vai dizer, amanhã vai ter X de vazão nesse curso d'água.
Daqui a um mês vai ter Y de vazão nesse curso d'água. Nós vamos, a partir de uma série histórica, fazer uma análise probabilística do que a gente espera que aconteça, né? Então, por si só, a gente já gerencia na gestão de recursos hídricos essa variabilidade natural do comportamento hidrológico, né? E, obviamente, com as mudanças climáticas, como a Alice já abordou, né, essa variabilidade, ela aumenta a nossa incerteza dos eventos hidrológicos extremos. Então, a OCDE traz para a gente, né, gerenciar o risco do armazenamento, incluindo a seca, o risco da qualidade inadequada, o risco do excesso, né, e tratando aí a questão da estiagem e do excesso, o risco de enfraquecer ou debilitar a resiliência dos ecossistemas, dos sistemas, né, mas aí com esse olhar ecossistêmico de água doce. Então, esses dois conceitos, eles são muito importantes para a gente entender, de fato, endereçar as soluções para segurança hídrica. Bem, e como a Alice também já mencionou, a gente parte de um arcabouço regulatório para trabalhar, né? E o nosso arcabouço regulatório, ele nos traz aí um direcionamento institucional de como que se compõe esse sistema de gerenciamento de recursos hídricos. E nós estamos, né, aí sobre a bela coordenação do Marcelo, avançando a cada dia, né, nesse aprimoramento da gestão de recursos hídricos e no fortalecimento de todos os entes, porque eles devem trabalhar de maneira articulada. Não adianta ter um órgão gestor forte se eu tenho comitê de bacia fraco, se eu tenho agência de bacia fraca, se eu tenho um conselho estadual de recursos hídricos. Então, esse olhar, né, dessa integração, de fato, entre todos os entes do sistema de gerenciamento de recursos hídricos e o fortalecimento institucional deles é muito importante. Hoje, na parte da tarde, eu dei uma palestra virtual na Universidade Federal de Viçosa e falava isso, assim, muito me assustou uma determinada época, teve um estudo que foi feito pelo IBGE, junto com a WWF, que falava que apenas 16% da população brasileira sabia o que era comitê de bacia hidrográfica. E uma política pública, ela só de fato se consolida quando a sociedade se apropria da política pública, quando ela é parte, né? E os comitês, como um espaço de participação social dentro do sistema de gerenciamento de recursos hídricos, ele tem que ter representatividade, né? Eu não posso ter representações ali que não, né, abranjam de fato os interesses da sociedade. E para isso a sociedade precisa conhecer e reconhecer, né, os comitês de bacia hidrográfica. Bem, para além desse arcabouço institucional, né, nós temos o nosso arcabouço de ferramentas, né, na gestão de recursos hídricos, que são os instrumentos de gestão. Marcelo vai falar um pouco mais também sobre isso. O nosso instrumento de autorização de uso de água, os nossos instrumentos de planejamento, a fiscalização, os sistemas de informação, né, que é absolutamente importante. A gente não gerencia aquilo que a gente não conhece. Se eu não tenho um bom monitoramento de qualidade da água e um bom monitoramento de vazão, como que eu vou saber se eu estou melhorando a segurança hídrica ou se eu estou piorando? Não tem como, né? Então, todos esses instrumentos de gestão, né, eu falo muito, são as nossas ferramentas de trabalho, né, formalmente regulamentadas na nossa legislação. Bem, e aí a grande questão, quando a gente fala em segurança hídrica, aquelas duas palavrinhas, métrica e manejo. Nós temos que medir. Eu estou numa situação X e vou para uma situação Y de segurança hídrica, né? Eu preciso ter métrica. E abordando isso, né, eu preciso conhecer e garantir o quê? A demanda, a disponibilidade e a qualidade. E um ponto importante de reflexão, eu sempre falo isso, assim, nós, infelizmente, ainda vivemos uma cultura de abundância de água, né? Nenhum de nós que está aqui nessa sala abriu a torneira e não viu a água descendo na vida. Talvez se a gente for para o Nordeste, para o interior do Nordeste, lá as pessoas veem isso, mas nós nunca vimos, né? E a gente vive de fato nessa cultura da abundância, porque não falta. E toda vez que a gente tem um problema de disponibilidade, como aconteceu, por exemplo, né, na crise hídrica do Sudeste brasileiro, 2015 e depois 2017, qual que é a solução que todo mundo acha? Vamos buscar uma outra fonte. Mas ninguém olha para isso aqui. Será que nós somos eficientes no uso da água, de fato? Será que tem critérios de eficiência para a irrigação? Será que
antes das concessionárias de abastecimento público estarem buscando uma nova fonte de abastecimento, elas estão trabalhando para reduzir a perda de 40% no sistema de distribuição que a gente tem? Então, a gente sempre olha para novas fontes e a gente precisa começar a olhar cada vez mais para a gestão da demanda. Como tornar esse uso mais eficiente? Sempre falo que eu tive um choque de realidade. Quando eu me formei em engenharia civil, eu ganhei de presente do meu pai uma viagem para a Europa. Fiquei uns dias em Londres, depois uns dias em Paris. Na hora que eu cheguei no albergue de Paris, fui tomar banho. Marcelo já ouviu contando esse caso várias vezes. Na hora que eu fui tomar banho, entrei no chuveiro e a torneira era torneira igual a gente vê em shopping, de banheiro de shopping. Aperta, cai um pouco de água e para. Aperta, cai um pouco de água e para. Eu tinha um cabelão na época, fiquei olhando para aquilo, né, um choque cultural. Falei, gente, mas como que eu vou lavar meu cabelo nessa situação, né? Como uma boa brasileira, eu pensei, vou arrumar uma fita crepe para ver se eu resolvo o meu problema e deixo esse trem caindo mais um pouco, né? Mas não foi essa a solução, mas é isso, assim, é um choque de realidade, porque não é a nossa realidade aqui, né? Por quê? Porque nós não preocupamos com a gestão da demanda. E a gente tem que começar a preocupar com a gestão da demanda. E eu dei esse exemplo que é na nossa vida corriqueira, mas nós estamos falando, por exemplo, de irrigação, que é maior uso de água, né, que nós temos, como está ali colocado, né, assim, aqui estão as outorgas superficiais, é o próximo, eu vou voltar rapidinho. 73% das outorgas que o Marcelo dá é para irrigação. Na hora que a gente olha o censo agropecuário do nosso país, a gente vê que menos de 40% dos produtores rurais têm assistência técnica. A primeira vez que eu tive com o governador, ainda como diretora-geral do IGAM, antes de vir para a secretaria, eu brinquei com ele. Eu falei, governador, o problema é que a gente não irriga, a gente molha. A gente molha. Se você não tem uma técnica adequada para saber qual que é a quantidade adequada de água a se colocar, você está perdendo água, muito provavelmente você está perdendo produção, porque a cada cultura tem a quantidade ótima de água, você está perdendo insumo. Se tem defensiva agrícola, eu estou aumentando a poluição dos corpos d'água. 40% das propriedades rurais no Brasil, no estado de Minas Gerais, desculpa, tem assistência técnica, né? Porque, de fato, nós somos ainda, né, ruins em gestão da demanda. Bem, aqui, então, né, é o nosso cenário de uso de água no estado de Minas Gerais. Grande parte é para água superficial, como está ali colocado, né, 471. E um ponto que chama, né, atenção nosso é a questão das intervenções coletivas. Eu vou falar muito brevemente sobre isso, até por causa do nosso tempo. Nós temos aqui um critério que, quando a demanda supera a disponibilidade, o IGAM declara aquela área como área de conflito. E aí, só pode ter uma outorga coletiva com uma alocação negociada de água com todos os usuários. Hoje, o percentual das outorgas, da vazão das outorgas coletivas em relação às outras vazões é muito significativo no estado de Minas Gerais. Significa que nós estamos indo para uma situação crítica que nós vamos ter que começar a discutir, de fato, gestão da demanda. Tem ali, né, as águas subterrâneas, também com as outorgas de água subterrânea, e aqui por finalidade de uso, como eu tinha rapidamente passado, 73%, desculpa, é para uso agropecuário. Vem na sequência abastecimento público, né, consumo humano e abastecimento público, 15%, e depois 7%. Óbvio, essa é a média do estado, né? Marcelo está à disposição para ir lá na faculdade de vocês detalhar isso por região, porque é muito interessante quando você começa a ver, né, o perfil, você está vendo, né, Marcelo? Já estou te dando missão. O perfil em cada região do estado, né, na hora que eu olho a bacia do Piracicaba, o uso industrial de mineração é maior do que os outros. Na hora que a gente olha o norte de Minas, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, a tendência é essa aqui, 73%. Quando a gente olha a região metropolitana de Belo Horizonte, a bacia do Vélez do Paraupeba, o uso preponderante é abastecimento público, por óbvio, né? Nós temos uma concentração populacional aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Bem, e o que nós estamos fazendo, né, para garantir segurança hídrica, ou para melhorar a segurança hídrica, né? Porque, como vocês viram na OCDE, segurança hídrica, ela está vinculada a uma palavrinha, risco. Nós temos que minimizar risco, não existe risco zero, né?
Então, quando a gente fala em aprimorar a segurança hídrica, a gente está falando em aprimorar ou reduzir as incertezas em relação à gestão de recursos hídricos e ao provimento, né, da água. Bem, além de todas as ações, né, que o IGAM faz no seu dia a dia, eu já falei um pouco, né, assim, o nosso arcabouço institucional com fortalecimento de todos os entes do sistema de gerenciamento de recursos hídricos, temos programas e projetos estratégicos e estruturantes para isso, né, o Programa Água de Minas, de monitoramento de qualidade da água, estamos aprimorando muito, né, eu falo para o Marcelo, que é uma grande entrega que ele fez recentemente, o monitoramento hidrológico. Convido todos vocês para baixar aí no celular o aplicativo do Mira, né, Marcelo? Vocês vão ver lá a vazão instantânea em vários corpos d'água do estado, inclusive com a classificação da sua situação de criticidade. É um trabalho brilhante que o IGAM fez aí sob coordenação do Marcelo. O programa Água Doce, que é um programa de abastecimento de comunidades rurais no norte de Minas, né? Kleiner está aqui conosco também, que é o nosso superintendente de água e esgoto, né, que coordena esse trabalho. A gente começou a levar a água, né, ele é um projeto de dessalinização, mas, fala, Marília, norte de Minas tem água salgada, né, salobra? Não, né, não tem água salobra. Mas nós temos algumas questões lá, né, de presenças, né, de água dura, etc., que essa tecnologia potabiliza a água, e isso que é importante para a gente. O projeto Águas do Norte, um trabalho também grande que foi feito de pesquisa junto com a CPRM, porque a gente preocupa muito com a água superficial, mesmo porque ela está ali na nossa frente, está visível. Mas a gente começa a ter, em alguns locais, superexplotação de água subterrânea. Eu tenho que saber também até quanto eu posso usar de água subterrânea, para, inclusive, não gerar um problema na água superficial, porque elas são integradas, né? A vazão de base do rio é garantida pela água subterrânea. Então, nós fizemos esse trabalho para a região norte e agora, né, estamos ampliando, né, Marcelo, para a região centro-sul. Bem, além do programa estratégico de segurança hídrica, que agora eu vou concluir já, dando foco nele, nós chamamos ele de, carinhosamente, Somos Todos Água. É o nosso plano de segurança hídrica, o nosso projeto estratégico de segurança hídrica do Estado de Minas Gerais, né, é um trabalho que é coordenado, executado aí. Marcelo, gentilmente, ele colocou a coordenação da Secretaria de Meio Ambiente, mas é porque, né, ele quis me agradar, mas ele né, comecei esse processo quando eu estava no IGAM, mas ele é nosso grande mentor na execução desse trabalho, eu só ajudo quando ele precisa. Bem, e o objetivo do programa, então, é ampliar a segurança hídrica no Estado de Minas Gerais a partir de ações integradas e permanentes nas bacias hidrográficas. E nós temos alguns eixos de atuação nesse programa. Para ser mais precisa, 3 eixos de atuação. Exatamente com essa visão sistêmica que eu falei para vocês. Eu não vou tratar o rio a partir de um olhar só do rio. A nossa unidade de planejamento e gestão de recursos hídricos, que está lá na nossa lei, fala que a nossa unidade de gerenciamento e gestão chama bacia hidrográfica. Eu preciso olhar o território para o rio ser tratado, né? E é um pouco dos nossos eixos de atuação. Começo lá em cima, com o eixo conservação, restauração da biodiversidade dos serviços ecossistêmicos, com esse olhar sistêmico, né, da bacia hidrográfica propriamente dita, e aí isso passa por uma implementação do Código Florestal, por restauração florestal, por pagamento por serviços ambientais, saneamento, controle da poluição e obras hídricas, né, infraestrutura hídrica é absolutamente importante também, né, a gente não pode demonizar a barragem, né, gente, nós todos somos engenheiros, temos formação técnica, engenheiro tem formação técnica, a gente sabe que em alguns lugares a solução é reservação, não tem outra solução, mas a gente também tem que ter o olhar, né, volto a dizer, né, interdisciplinar. A gente tinha um chefe, né, Marcelo e Alice, que eu gosto muito, chamo ele de mestre até hoje, foi o doutor Zé Carlos Carvalho. Eu sou engenheiro civil de formação, ele é engenheiro florestal. Um dia ele virou para mim e falou assim: minha filha, o problema dos engenheiros civis como você é que vocês acham que a água nasce no reservatório. E vocês têm que lembrar que a água nasce na nascente. Se não cuidar da nascente, se não cuidar de toda a bacia hidrográfica, a água não vai encher seu reservatório. Por isso que hoje a gente defende muito essa visão integrada de uma infraestrutura cinza, infraestrutura construída, com a infraestrutura verde, que é o nosso primeiro eixo lá de cima. E aqui é a gestão da demanda, o último ponto. Produção sustentável e uso racional dos recursos hídricos. Isso fecha o tripé do nosso plano de segurança hídrica, né? Bem, a gente
vou falar um pouquinho do plano rapidinho. A gente tem um projeto experimental de aplicar a metodologia em uma bacia hidrográfica que chama Viamão, lá no norte de Minas. Bem, como eu disse, né, a gente tem construído esse programa há algum tempo e muito baseado na técnica, na integração com a academia, né? Aqui tem uma linha do tempo que fala, é muito interessante, depois vale a pena vocês conhecerem essa publicação, né, que nós fizemos, porque não dava para atuar no estado inteiro, a gente tinha que definir algumas prioridades. Quais são as áreas mais críticas em termos de segurança hídrica para nós? As prioridades precisam ser definidas a partir de critérios técnicos. Então, nós usamos critérios ambientais, critérios hidrológicos, critérios de demanda pelo uso da água, mas também critérios socioeconômicos. E essa primeira publicação, ela traz para a gente essa visão de qual é a base técnica da priorização das bacias que foram mais à frente. Bem, em 2022, então, né, Marcelo, a gente assina o contrato com a empresa que tem, né, nos ajudado aí no desenvolvimento desse plano de segurança hídrica do Estado de Minas Gerais. É um recurso em parceria com o governo federal do Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, a gente tem, né, algumas etapas, estudos e levantamentos, priorização das áreas, e a gente fecha, né, com um banco de projetos. Esse plano, ele vai ser um plano diferente, assim, a gente discute isso muito, né, e vocês também que estudam. Eu tenho uma preocupação muito grande, fico lá também discutindo com a Alice o nosso plano de resíduos sólidos, em plano de política pública, porque a maioria é engavetado e isso me dá horror. Não pode. A gente tem que ter plano implementável, assim como os planos de recursos hídricos, o plano de saneamento, todos os outros planos. Aqui nós definimos uma metodologia diferente. Na hora que o Marcelo concluir lá no cronograma dele, nós vamos ter um banco de projetos básicos e executivos nos 3 eixos de atuação para as bacias priorizadas, né? Então, nós estamos aqui fechamos o plano de trabalho, o primeiro produto, estudos e levantamentos, estamos nessa fase, né, Marcelo, de execução do mapeamento das áreas prioritárias a partir daqueles critérios, vamos começar a desenvolver os bancos de projetos, e aí temos esse cronograma aí dos próximos passos, né? Muito importante o plano de comunicação social, mobilização e educação ambiental. De novo, né, a gente quer que a sociedade se aproprie desse plano, porque as políticas públicas não podem ser políticas públicas de um governo. As políticas públicas ambientais, elas precisam ser políticas públicas de longo prazo, né? E só serão quando a sociedade se apropria de fato daquela política pública, porque na hora que a gente sair daqui, a sociedade vai bater na porta do próximo governo e falar assim, você tem que implementar o plano de segurança hídrica, né? Então, que é uma cultura que a gente precisa mudar no nosso país, de fato. Bem, além disso, nós também, em cooperação com a Agência Metropolitana, estamos desenvolvendo, isso aqui é inclusive uma contrapartida do acordo de Brumadinho, porque, não sei se vocês sabem, faltam só mais 2 slides, viu, Alice? Você cutuca aí meu tempo. Quando rompeu a barragem de Brumadinho, bem, vou voltar um pouco atrás. 2015, crise hídrica do Sudeste brasileiro, São Paulo um caos sem água, Rio de Janeiro um caos sem água, e os nossos reservatórios, né, a nossa região metropolitana, ela é abastecida pelo Rio das Velhas, numa captação direta a fio d'água, não tem barragem lá, né, aqui em Nova Lima, e por 3 barragens, Serra Azul, Vargem das Flores e Rio Manso. 3 barragens. Essas barragens, se vocês entrarem no site da Copasa e ver o histórico daquela época, elas estavam assim, baixíssimas, em termos de volume, né? E aí, em 2015, essa discussão veio muito à tona, o que fazer, né? Porque a gente estava na iminência de virar São Paulo e Rio de Janeiro e entrar no caos que lá estava. Não entramos, mas estávamos na iminência. Então, foi discutida uma solução de se ter uma nova captação no Rio Paraupeba. Uma captação de 5 metros cúbicos por segundo, que ia agregar, né, aos 3 reservatórios, mais aqui do Velhas, que é 7,9 metros cúbicos por segundo, mais ou menos. E assim foi feito. Fizemos a obra, implementamos a obra, mais 5. E aí, qual que era a nossa estratégia de segurança hídrica? Nossa, da Copasa, mas, né, o IGAM participou ativamente. No período de estiagem, no período de chuva, desculpa, a gente captava no Paraupeba fio d'água para dar capacidade dos reservatórios recuperarem. E assim eles foram recuperados. Só dessa forma eles foram recuperados. Eis que, em 2019, já estou lá na frente,
rompe a barragem de Brumadinho, a barragem da Vale, que estava a 19 quilômetros da nova captação do Paraupeba. A nossa primeira atitude de gestão foi paralisar a captação do Paraupeba. E aquilo ali foi um grande problema, porque era um risco da segurança hídrica da região metropolitana de Belo Horizonte. E, com toda sinceridade, assim, a gente fala isso. Se fosse no Velhas, nós que moramos nessa região aqui, estaríamos sem água em uma semana. Em uma semana. Porque lá no Paraupeba, como era aquela captação, os reservatórios estavam numa condição boa, o Velhas consegue fazer reversão para o Paraupeba, dá para trabalhar. Bem, para vocês terem uma visão, no segundo dia depois do rompimento da barragem, Marcelo tem todos esses dados, o limite para a classe 2, né, que é um enquadramento para abastecimento, um rio que pode ser utilizado para abastecimento público, é 100 unidades para turbidez. 2 dias depois, a primeira medição que nós fizemos lá, o valor de turbidez foi 78 mil unidades de turbidez. Tinha condição de utilizar e foi paralisado. Bem, e essa foi uma das primeiras das ações que a Advocacia Geral do Estado fez, né, exigindo, então, que a empresa fizesse contrapartidas para garantia de segurança hídrica. Tinha que fazer uma nova captação a montante da confluência do Ferre-Carvão com Paraupeba, tinha que fazer o plano de segurança hídrica e tem umas outras ações também, né, previstas. Então, o plano de segurança hídrica, né, Marcelo, está aí, né, posto hoje, sendo realizado. Tem diversas, ele é um plano, obviamente, mais executivo de infraestrutura de abastecimento público, nós estamos numa região metropolitana de Belo Horizonte, então tem lá, né, recuperação e proteção ambiental, produção sustentável, garantia de acesso à água em quantidade e qualidade e resiliência a eventos extremos, né, que é um instrumento de gestão muito importante para a gente não viver, né, em insegurança hídrica. Volto a dizer, naquele momento a gente falava, eu no dia seguinte estava na Copasa discutindo, quando rompeu a barragem de Brumadinho, falava, se fosse o Vélez, no dia seguinte nós estaríamos sem água. Bem, o último slide, perspectiva de futuro, né, integração de infraestrutura hídrica, reservação, adutoras, melhoria de performance dos sistemas, né, operação de barragens, gestão da oferta. O IGAM foi o 4º estado do Brasil a regulamentar a reuso, e agora a gente precisa, de fato, fomentar, né, a implementação desse instrumento aqui no nosso estado. Novas fontes alternativas, aproveitamento de uso de água de chuva. Eu falo muito isso, assim, eu dei aula durante um tempo de instalações hidráulicas prediais, né, voltando à nossa cultura de abundância, né, o Brasil, agora alguns prédios até já tem, né, os mais modernos. O Brasil tem, a gente dimensiona o sistema de água, às vezes é água quente, água fria, quando é separado, né, o de drenagem pluvial, o de esgoto. Em vários outros países tem de água potável e não potável. A gente dá descarga com uma água que não seja potável, né, gente? Então, reuso e novas fontes vem muito nesse olhar, né? A gestão da demanda, uso racional, produção sustentável e a gestão da bacia, né? No olhar do território, com recuperação das áreas, né? Esse olhar para a infraestrutura verde, uso e ocupação do solo e pagamento por serviços ambientais. Bem, a Alice foi muito educada, ela não me cutucou no tempo, mas eu queria agradecer, né, mais uma vez a oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui hoje com vocês. Obrigada, Marília. Não dava para interromper, né, pessoal? Mas então nem vou fazer muitas delongas, depois a gente vai ter um momento aqui de discussão. Passo aqui para o Marcelo. Fique à vontade, Marcelo. Boa noite a todas e todos. Agradecer o convite e a oportunidade, né, nessa semana. Nós comemoramos a Semana da Água e esse ano que nós comemoramos 25 anos da Política Estadual de Recursos Hídricos. É importante estar aqui com vocês para apresentar um pouco das ações do IGAM. Aqui eu fiz um recorte, né, com o olhar da região metropolitana, com foco no abastecimento público, mas vou passar também algumas outras ações que têm caráter mais do Estado. Pode colocar a apresentação, por favor? Como Marília falou, eu também sou servidor do IGAM, né, desde 2006, do concurso. Atualmente estou na direção geral do IGAM e sou engenheiro civil, né, então
tem atuação aí entre o IGAN e o SEMAD desde 2006. Pode passar, por favor. Ah, está aqui, né? Eu que estou comendo música. Então, nessa parte inicial, eu vou trazer um pouco só algumas informações da região metropolitana de Belo Horizonte, acho que nos ajuda a entender um pouco do desafio que é garantir a segurança hídrica aqui da região metropolitana. Aqui eu trouxe um mapa, né, 2 mapas, na verdade, que trazem um olhar para o estado de Minas Gerais com foco nas outorgas destinadas para o abastecimento público no estado de Minas Gerais. A gente observa que a gente tem aí grandes focos, né, de utilização da água. Belo Horizonte, Brumadinho, Nova Lima, Juatuba, são todos sistemas, e Betim, que abastecem de forma integrada a região metropolitana de Belo Horizonte. Então, quando você soma ali o volume de água destinada, captada nesses municípios, é um volume considerável para garantir o abastecimento público da região. Na região metropolitana de Belo Horizonte, né, nós estamos aqui, as nossas captações é no SF3 e SF5, né, Velhas e Paraupeba, a maior concentração de água, da utilização de água nas 2 bacias é para abastecimento público, diferentemente que muito se fala que é para uso industrial, para mineração, as 2 bacias têm foco para o abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte, e aqui a gente vê a pressão, né, que o abastecimento público causa nos 2 mananciais, tanto no Velhas quanto no Paraupeba, é o que tem um volume maior em todo o estado de Minas Gerais. Aqui, em termos de água subterrânea, que nós também temos um consumo significativo para abastecimento público, aqui abastecimento público e consumo humano. Nós temos hoje na região metropolitana de Belo Horizonte um grande volume de poços tubulares nos edifícios, nos condomínios, que é um suporte ao abastecimento superficial da Copasa. Então, você vê ali que no SF5 nós temos um grande volume de água, exatamente em função dessa utilização de água subterrânea. O que é uma preocupação, porque poço tubular em área urbana muito adensada é também um risco de contaminação. Então, ele precisa ter aí um cuidado na seu gerenciamento, autorizações para perfuração, acompanhamento de responsáveis técnicos para garantir a integridade desses poços e não contaminar os nossos aquíferos. Em termos de comprometimento, né, pensando no estado de Minas Gerais, quanto de água nós comprometemos da nossa água para abastecimento público? Você vê que, de uma forma geral, a gente tem um cenário até tranquilo em todo o estado, com exceção da região metropolitana de Belo Horizonte, onde nós temos aqui a grande pressão da utilização da água para abastecimento público, considerando tanto a água superficial quanto a água subterrânea. Aqui, só trazendo, né, refletindo um pouco esses dados em números, né, então nós temos aqui Velhas e Paraupeba, lá em cima, a distribuição das bacias. A gente vê que no Paraupeba, eu tenho ali 21 metros cúbicos por segundo captado para abastecimento público, e no Velhas, 10 metros cúbicos. Né? A captação de Bela Fama, praticamente, é aquele volume como todo. A gente tem outras captações dentro do sistema Velhas, mas ele representa muito em termos de captação. E ele tem um problema, que a captação lá é a fio d'água. E quem já fez hidrologia e conseguiu olhar a nossa série de vazão da bacia do Rio das Velhas, a gente observa que ela tem uma resposta muito rápida no período de chuva. Choveu, imediatamente a vazão sobe, mas passou a chuva, rapidamente a vazão cai, porque a bacia ali não tem não tem reservação. Então, a forma como a bacia né, a sua geologia, toda a questão topográfica da bacia favorece isso, e isso é uma preocupação, como a secretária disse, porque num eventual comprometimento da captação de Bela Fama, grande parte da região metropolitana de Belo Horizonte fica sem fonte de abastecimento, porque a gente não tem ali um reservatório como a gente tem no sistema Paraupeba. Aqui, né, as outorgas superficiais. Então, a gente vê que aonde que estão as nossas principais captações hoje para abastecer a região metropolitana de Belo Horizonte.
Brumadinho e Nova Lima. Né? Nova Lima com a captação de Bela Fama e Brumadinho com a captação de Paraupeba e dos reservatórios, é o que consome o maior volume de água. Ali, levantando também novamente em termos de quantidade, né, de outorgas concedidas para os diversos usos, por mais que eu tenha aqui um quantitativo grande de outorgas para outras finalidades, a vazão destinada a ela é pequena, porque as captações aqui são basicamente as captações da Copasa, Itabirito e outros municípios que têm um volume grande associado nas suas outorgas. Aqui a questão de água subterrânea. No caso da água subterrânea, a gente já inverte um pouco, né? A gente já tem aqui uma pressão maior para a água, para a mineração. Então, a mineração hoje, na região metropolitana, ela tem outorgas com volume maior, pela uma característica do tipo de exploração que ocorre aqui. Então, no quadrilátero ferrífero, para minerar, muitas vezes você tem que rebaixar o nível. E essa água, então, é retirada do aquífero e devolvida no corpo hídrico. Por isso que dá esse volume grande de água destinada à mineração, mas é uma água que é consumida pela mineração. Ela é reposta nos mananciais, e isso é, inclusive, uma condicionante do processo de outorga. Você pode até rebaixar, mas você tem que destinar ela na bacia e acompanhar, eventualmente, algum curso d'água que tenha alguma redução de vazão, e você tem que recompor aquele curso d'água. Qualidade das águas, né? Trouxe aqui um retrato, né, de como que é a questão da água aqui no estado de Minas Gerais, aqui na região metropolitana, né? Esses pontos aí de monitoramento são os pontos operados pelo IGAM, a rede de monitoramento aqui da região metropolitana. Alguns deles são muito mais. Eu trouxe aqui, né, com destaque os dois ribeirões aí urbanos, né, o Onça e o Arrudas. A gente vê que a qualidade do nosso rio é muito ruim, né? E aí, associada à ausência de saneamento básico, de tratamento, poluição difusa. Então, para além de acompanhar a quantidade da água, nós temos que também trabalhar ações para melhorar essa qualidade da água. E aqui é importante chamar a atenção, vocês, né, que estão aí estudando, nós estamos exatamente num momento muito crucial para a bacia do Rio das Velhas. Dentro dos instrumentos de gestão, nós temos um instrumento que chama enquadramento dos corpos d'água. Enquadramento é uma classificação do rio, de como a gente gostaria que a bacia tivesse de qualidade. Gostaria não, né? Porque é o que a gente pode ter, porque muitas vezes a gente até confunde isso. Todo mundo quer um rio melhor possível. Eu queria todos os rios de Minas em classe 1. Só que isso não é possível tecnicamente, ou gasta-se um valor muito grande para chegar nessa situação. E para garantir essa qualidade do rio compatível com os usos que se dá naquele território, a política de recursos hídricos trouxe esse instrumento, que faz exatamente um equilíbrio entre o que a gente espera daquele corpo hídrico e o que a gente vai precisar de ter investimento ou restrições na bacia. E o Rio das Velhas, ele já é enquadrado, mas foi enquadrado há muito tempo atrás, e agora o Comitê de Bacia está fazendo a revisão desse enquadramento. E na semana passada, nós tivemos a primeira audiência pública apresentando o diagnóstico. Então, eu convido vocês a depois entrar no YouTube da Agência de Bacias Peixe Vivo, que tem lá o histórico, né, da audiência pública e toda a documentação, trazendo um panorama geral de toda a bacia do Rio das Velhas, qual é a sua qualidade. Ainda está na etapa de diagnóstico. Nas próximas etapas vem prognóstico, definição de cenários. Então é importante conhecer o que está se pensando, né, para essa bacia, que é a bacia do Rio das Velhas. E de uma forma geral, agora, com foco, o que o IGAM faz para dar suporte às ações de segurança hídrica? Primeiro, nós estamos trabalhando aí a questão da disponibilidade de água subterrânea. A Marília também comentou, né, nós já temos esse estudo para o norte de Minas, que é o PAN, que a gente conseguiu definir qual que é a quantidade de água que a gente pode retirar do aquífero de forma sustentável, só que a gente fez isso só para metade norte de Minas. Agora a gente está fazendo para o restante do estado, que nós chamamos de águas do Centro-Sul,
que é uma parceria com o Serviço Geológico Brasileiro, a CPRM. Então, a gente vai conseguir também ter esse olhar de sustentabilidade dos nossos aquíferos, aprimorando os nossos critérios atuais de outorga de água subterrânea, que tem um olhar muito pontual, a capacidade de cada poço se recuperar. Aqui eu tenho um olhar mais de aquífero, de sistema aquífero, garantindo a sua sustentabilidade. Uma outra ação que também foi decorrente, né, da crise hídrica que nós passamos aqui na região metropolitana, foi a deliberação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 49, também de forma pioneira, o primeiro conselho a definir regras de como que a gente deveria priorizar o uso da água em situação de escassez. Porque lá na nossa política ela fala que em situação de escassez hídrica, o abastecimento público, consumo humano e destentação animal é prioritário. Mas como operacionalizar isso? Foi o desafio que o IGAN se viu lá em 2014, 2015. Nós estávamos numa crise hídrica, e aí? Qual as outorgas que nós vamos suspender? Com que critério? A gente foi, então, discutiu isso junto com o Conselho, que veio essa deliberação 49, colocando esses critérios, né, estabelecendo estados de alerta, atenção e de restrição, e estabelecendo percentuais que a gente ia reduzir se a gente chegasse nessa situação de criticidade, de restrição. Então, começava ali com redução de 20% para consumo humano, abastecimento público e destentação animal, 25% para irrigação, 30% para industrial e agroindustrial e 50% para os outros. Então, essa foi a forma que a gente conseguiu fazer para garantir que tivesse água no rio para atender os usos múltiplos, né? Não só o abastecimento público, que era prioritário, mas também as finalidades ecológicas ali daquela água. Outro serviço que o IGAN faz é em apoio à Defesa Civil, né, que é o SINGE. Nós temos um sistema de meteorologia que faz previsões diárias do tempo. Então, muita gente fica aí acompanhando a previsão do clima-tempo, e etc, etc. Lá eles têm modelos genéricos para o país. Aqui nós temos modelo dedicado ao estado de Minas. Então, diariamente, nós publicamos nas nossas redes sociais e no site do SINGE uma previsão do tempo para Minas Gerais, fazendo um olhar do que vai acontecer naquele dia e também tendências, né? Por exemplo, ontem saiu um boletim trazendo a tendência de uma precipitação excessiva aqui no estado de Minas Gerais. Então, a gente acompanha, vocês podem acompanhar isso nas nossas redes sociais e também fazemos com antecedência de 2 horas previsão de eventos extremos, de chuva, vendavais, granizo, e esses, não sei se vocês têm cadastrado, né, naquele serviço da Defesa Civil que recebe o SMS, falando desses eventos extremos. Se vocês verem lá, a fonte é SINGE-IGAN, ou IMET-IGAN. Então, é uma parceria dos órgãos de previsão do tempo que apoiam a divulgação dessas informações. Aqui é um panorama nesse mapa que ainda é de 2022, 2023, 21, 23, a gente vê que a região metropolitana e Triângulo Mineiro é onde a gente tem o maior número de alertas divulgados. Isso aqui permite, né, que as defesas civis se preparem e retirem a população das áreas críticas e afins. Aqui é só um acompanhamento que a gente também faz com a Defesa Civil sobre os municípios de Minas Gerais que tiveram estado de escassez, né, e calamidade para abastecimento público ao longo aí desde 2013. Então a gente vê, né, que ao longo desse período nós temos aí uma tendência no nosso semiárido mineiro, mas a gente teve aí alguns episódios ao longo desses anos, que nós tivemos municípios, como na região metropolitana, sul de Minas, que também chegou nessa situação de escassez hídrica. Na época, os municípios entraram em situação de calamidade por escassez hídrica. O MIRA, né, que a Marília falou, que é o monitoramento remoto das águas, você consegue, no mesmo aplicativo, acompanhar a disponibilidade hídrica. Então, nós temos ali todas as estações telemétricas. Se você clicar em cada uma daquelas anteninhas ali, você vê a série histórica de vazão, de chuva e de nível dos nossos corpos hídricos. Captações, então, na medida em que
a gente coloca como condicionante para que a outorga do usuário tenha que monitorar, ele vai ter aqui também a informação de quantidade de água que ele captou, e a gente conseguiu incorporar nesse sistema a ADN 49, que é aquele monitoramento de escassez hídrica. Então, aqueles estados de normal, atenção, alerta e restrição, são exatamente os critérios da ADN que estão ali dispostos. Plano Mineiro de Segurança Hídrica, não vou falar mais, a secretária já trouxe. Foi isso, assim, eu quis trazer aqui um pouco, né, das ações que a gente faz com foco na região metropolitana, lembrando, né, que nós temos diversas outras ações, né, para a implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos, que pelo tempo eu optei por focar nesses aqui. Estou à disposição, Marília, Pedro, para poder ir lá na faculdade, falar um pouco sobre cada um dos instrumentos e o estágio desses instrumentos aqui no Estado. Obrigado, Alice, mais uma vez. Muito bom, né, gente? Bom, vou passar aqui, muitíssimo obrigada, Marcelo, acho que super esclarecedor, né? Vou passar a palavra para a Ana Paula, para a gente aproveitar aqui nosso tempo. Ana Paula, lembrando, ela é engenheira, né, do Departamento de Águas Urbanas aqui da Prefeitura de Belo Horizonte. Obrigada, Ana Paula. Boa noite, pessoal. Eu queria agradecer, né, aqui a equipe do museu, Paola, Denise, Luciano, por esse convite. É uma honra poder estar aqui, dividir esse espaço com Marcelo, Marília, Alice, além de um desafio, né, ainda mais falar depois deles, né, porque o gabarito, né, eu sou uma admiradora, então, para mim, hoje, deixaram uma tarefa bastante árdua. Eu também sou engenheira civil, trabalho na prefeitura desde 2008, sempre trabalhando aí com projetos voltados à gestão de águas urbanas. Eu vou trazer um pouco, essa apresentação vai ser quase que uma provocação também. Estou com colegas engenheiros aqui, né, futuros engenheiros, para a gente poder se enxergar neste contexto de crise climática. Eu não falo mais de mudança, eu não falo, nós estamos num contexto de crise, né? Então, eu trouxe algumas coisas para provocação, tá? A apresentação vai ser bem rápida e objetiva, para a gente poder discutir nesse contexto. Então, como que Belo Horizonte, a prefeitura, a administração pública, está, né, o que ela está fazendo para essa adaptação do nosso espaço urbano para esses efeitos da crise climática? A gente fala que o clima de Belo Horizonte, né, ele é completamente imprevisível hoje, né? A gente não consegue mais ter tendências. A Marília falou da questão do Rio Arrudas, né? O Rio Arrudas tem água, olha a quantidade de água aqui do Rio Arrudas. Isso é uma foto recente, não? Então, crise hídrica, falta de água no Rio Arrudas, só o Ribeirão Arrudas ali. Uma foto, né, passamos recente agora por uma onda de calor nova, né, nos últimos meses, isso foi frequente, né, a gente passou por diversas ondas de calor em Belo Horizonte, mas também ano passado batemos recorde de frio. Então, como que a gente fala de aquecimento global, de elevação de temperaturas, se eu estou batendo recorde de frio? Então, a gente tem que entender que a gente está num contexto de mudanças climáticas, de aquecimento global, de eventos extremos, mas que a gente está vivendo uma crise, né? A gente não pode tirar esse olhar. A Alice comentou aqui lá da Eco 92, né? Na época a gente era ainda inspiradores, né? A gente foi muito influenciado por essa questão ecológica nos anos 90, né, Alice? A gente era muito sonhador, achava que aquilo era longo, né? Era um horizonte distante, né? E era muito utópico. Não, hoje nós estamos falando de uma realidade, daquilo que a gente discutiu lá em 92, né, que eles colocaram como Dia Mundial da Água. Isso era tudo parecia um sonho, né? Parecia utópico. E hoje nós vivemos isso. Isso é uma realidade. A nossa geração está vivendo isso. O que está sendo feito? A gente ouve muito falar, né, das reuniões, né, da COP, da ONU, fazendo reuniões para discutir crise climática, das nações poderem definir metas, né, de redução de emissão de gases, de efeito estufa, de redução de desmatamento. Então, a gente tem políticas para enfrentamento em diversos níveis, globais. O mundo precisa, todas as nações precisam ter essas metas.
nacionais. O Brasil tem metas, tem planos a serem, né, cumpridos aí, redução do desmatamento, redução das queimadas, redução da emissão de gases, né? Temos políticas estaduais, né, que foi muito bem colocada pela Marília, pelo Marcelo, e também temos, sim, questões municipais. Nós vamos falar um pouco de como que Belo Horizonte vem trabalhando isso. Então, Belo Horizonte possui um comitê, né, é importante a gente falar, o comitê é quem implementa a política pública, não é um governo. O comitê faz parte a administração, né, a administração pública, mas faz parte a sociedade civil. Então, se você não tem um comitê atuante, você não consegue implementar política nenhuma. Então, quando a secretária fala de comitê, quando ela fala de conselho, quando ela exatamente por isso, política pública precisa da participação social. Então, a gente tem, em Belo Horizonte, desde 2006, um comitê sobre mudanças climáticas e ecoeficiência, vem trabalhando aí, tem uma política municipal para enfrentamento das mudanças climáticas. Essa política, né, municipal não é uma política de governo, é uma política do município. Então, podem passar prefeitos, né, que nós vamos ter uma política que foi aprovada e que ela precisa ser seguida. Então, essa política ela tem algumas diretrizes. Toda política ela precisa ter premissas e diretrizes. Redução das emissões de gases de efeito estufa e poluentes atmosféricos, redução na produção de resíduos sólidos e eficiência no processo de reutilização e reciclagem. A doutora Alice ficou feliz ali, né? Já vi que se movimentou. Incentivo à utilização de fontes de energias renováveis, melhoria da eficiência energética, e eu chamo a atenção para esses 3 últimos, que é o que a gente vai tentar abordar hoje pela questão da temática água e pela semana que a gente se encontra. Uso racional dos recursos naturais, aumento da consciência ambiental e adaptação da cidade aos eventos extremos. Então, a gente tem que se enxergar nesse contexto, porque hoje não dá mais para a gente achar que isso é uma questão só do governo, só do Estado. A gente precisa da indústria, a gente precisa do agro, a gente precisa da mineração, a gente precisa da sociedade envolvida nessa política. Não tem outra saída. Se não houver participação de todos esses entes, não vai dar certo. Não tem opção. Então, a gente tem que se enxergar, né? O bom é que nós estamos aqui com engenheiros que, né, serão aí os futuros gestores, construtores das nossas cidades e do campo, por que não? Então, a gente precisa se enxergar nesse contexto. Quando você vai implementar uma política, você precisa ter instrumentos. Então, quando a secretária Marília e o Marcelo falaram aqui sobre planos, né? Você tem uma política, como é que você implementa a política? Você elabora planos e projetos, né? Isso são instrumentos de uma política. Então, eu trouxe um instrumento, né, que dentro desse conceito de enfrentamento das mudanças climáticas, foi um instrumento que marcou aí, um divisor de águas para Belo Horizonte, que foi a aprovação do novo plano diretor. Esse novo plano diretor, ele trouxe como diretrizes a garantia, né, que é obrigatório hoje, a implementação de soluções sustentáveis, tanto para o pequeno empreendedor, quando você está ali reformando, ampliando, vai construir sua casa, tanto para os grandes empreendimentos, o Estádio do Galo, grandes empreendimentos imobiliários, grandes parcelamentos, grandes complexos industriais. Então, a gente vai do pequeno ao grande empreendedor. E, além de exigir a implementação dessas soluções, o plano diretor, ele trouxe ainda uma inovação que ele incentiva a adoção dessas medidas, não mais para compensar, para mitigar. A mitigação é obrigatória, né? Agora, a compensação é obrigatória. Agora, a mitigação, existem hoje ferramentas que você incentiva o empreendedor para ele ganhar mais potencial construtivo, né? Eu vou construir um empreendimento, mas eu tenho limitações do meu potencial construtivo. Mas eu posso comprar potencial construtivo se eu adotar essas medidas sustentáveis.
Então, além de compensar aquela urbanização que eu fiz, eu posso mitigar para eu conseguir explorar mais aquele empreendimento. Então, esse incentivo possibilita isso, né, do ponto de vista econômico, para que isso seja um atrativo para os empreendedores implementarem essas soluções sustentáveis na nossa cidade. Mas se a gente fala de soluções sustentáveis, né, fica uma coisa muito etérea, né? O que são soluções sustentáveis? O que é a prefeitura? Então, por isso que eu estou trazendo aqui para o nosso dia a dia alguns conceitos de soluções sustentáveis, né, que são soluções para promover o convívio com a natureza no ambiente urbano. Algumas dessas soluções também são chamadas de soluções baseadas na natureza, que são intervenções que contribuem para mitigar e adaptar, né, a essas mudanças climáticas e também para a conservação e uso sustentável dos recursos naturais. Internacionalmente, a gente conhece também como BMP e LEED. Né? Então, em todas as áreas do ambiente urbano, você pode falar de eficiência energética, novas fontes, né, de energia, a proteção dos recursos hídricos e a questão de uma engenharia, de uma arquitetura mais adaptável à questão dos eventos extremos. A gente vai focar na questão do manejo das águas. Então, dentro dessas soluções sustentáveis, o que Belo Horizonte tem preconizado, tem trazido para essa realidade no manejo das águas? Então, a gente tem promovido esses modelos, né, que têm alguns objetivos. Redução do consumo de água para fins menos nobres. Vocês viram a Marília falando do reuso, né, da captação e do reuso. Então, hoje existe tecnologia que a PBH está exigindo dos seus empreendedores para que haja efetivamente essa redução. Uma maior recarga do lençol freático. Nós precisamos alimentar nossos rios. Nós precisamos alimentar nossos rios com água em quantidade e em qualidade boa. A redução da poluição difusa, né, exatamente quando você tem uma água de melhor qualidade para chegar nos nossos rios. A redução dos picos de vazão nas grandes tormentas, né, que é aquilo que a gente falou. Segunda-feira agora caiu uma chuva em Contagem que um dia caiu metade da chuva prevista para o mês. Então, a gente precisa também ter dispositivos para enfrentar como que nós vamos lidar com esses eventos extremos, tanto de alagamentos e inundações. E também a melhoria do microclima. Deixa eu tomar uma. Que eu apertei aqui. Então, eu vou trazer para vocês alguns dispositivos. Nós fizemos uma parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje, a Prefeitura tem cartilhas e instruções técnicas para que os empreendedores, os engenheiros que estão aí ampliando, os arquitetos, construindo a nossa cidade, possam ter acesso a tecnologias que vão nos auxiliar a obter aqueles objetivos que a gente colocou lá no início. Então, eu trouxe algumas tecnologias em nível de provocação, tá, para vocês aqui, enquanto futuros engenheiros que vão construir essa cidade. Caixas de detenção e caixas de captação de águas pluviais, que tem como objetivo reduzir os picos de vazão. São estruturas de execução simples, né? E mais acessível, elas podem ser tanto enterradas quanto apoiadas no solo, contribuem para a recarga do lençol freático e reduzem o consumo de água potável para fins menos nobres. Isso é realidade, está sendo implementado. Essa caixa que tem aqui do lado esquerdo, então, eu tenho um volume que é destinado ao controle do pico, que ela segura a água ali no meu lote, ou no meu complexo industrial durante o evento da tormenta, e ainda permite que um volume seja utilizado para fins menos nobres, para irrigação, para lavagem de pátio, para lavagem de piso. E isso não é uma coisa utópica, isso está acontecendo, está sendo cobrado, isso é exigido hoje, do pequeno empreendedor ao grande empreendedor. Essas caixas também têm tipologia que elas podem ter o fundo permeável, né, para garantia e recarga. E hoje a gente tem
documentos que auxiliam aí os engenheiros, os empreendedores a dimensionar, a executar esses dispositivos. Aqui um exemplo, né, essa caixa, essa foto da esquerda, a foto de uma estrutura que eu entrei, essa soleira do vertedor, ela bate mais ou menos aqui na altura aqui do meu peito. É ali na região da Filarmônica, daquele prédio do governo do estado, onde que... Então, são piscinas que você entra, parece piscina olímpica, que são gigantes, as caixas, e cujo volume excedente é utilizado para fins menos nobres. E não só para grandes empreendedores. Ali uma caixa, uma instalação super simples, mas que é utilizada também para irrigação, para fins menos nobres, mas é uma realidade também. Esse aqui é uma solução que eu tenho, uma das minhas queridinhas, que é o telhado verde. E o telhado verde, ele auxilia, né, ele tem diversas vantagens, é uma tecnologia que a gente tem muito apreço por ela. Redução do pico de vazão, porque segura a água ali naquele volume, né, do substrato. Ajuda com a modificação do ar, a absorção da radiação pelas plantas, aumento da biodiversidade urbana, sequestro de poluentes, atenua a transmissão de calor e ruídos na própria estrutura, né, um conforto térmico e acústico, ganhos estéticos, proteção contra as lajes, né, das lajes contra os raios ultravioletas. E eu trouxe aqui 2 projetos que eu tenho, assim, acho que ficaram muito bacanas. Esse é um telhado verde na Faculdade de Ciências Médicas, aqui em Belo Horizonte. Então, atrai borboleta, atrai passarinho, você tem uma questão da biodiversidade, você muda aquele microclima, você facilita a evapotranspiração. Então, são realidades, isso são realidades que estão acontecendo na nossa cidade, né? E também nesse instrumento que eu comentei com vocês, a gente tem lá como que você dimensiona cada uma dessas camadas. Então, a gente está na prefeitura, em parceria com a universidade, dando instrumentos para que essas tecnologias possam ser implementadas na nossa cidade em grande escala. Outro queridinho também, jardins de chuva. Ano passado, nós construímos 60 jardins de chuva em Belo Horizonte, ali na região da Vilarinho, que é uma região, né, marcada pela questão das inundações. Da mesma forma, a gente tem lá nas nossas instruções como que se executa, né, contribui para a redução das velocidades de escoamento, aumento da evapotranspiração, melhoria da qualidade da água, uma vez que você filtra, né, você consegue reter aquela poluição difusa que está ali, né, aquela fuligem do asfalto, você consegue reter no substrato de solo, auxiliando que a recarga dos nossos rios com água em melhor qualidade e maior quantidade. Esses aqui são exemplos, né, dos jardins de chuva, são fotos dos jardins que a gente construiu lá na região de Venda Nova. No início, a gente teve muita restrição, né, quando chegava. Eles são instalados em locais de estacionamento da via pública, esses aqui. Então, muitos moradores, quando a gente começou as obras, né, a gente definiu o local em parceria com a BH Trans e com a Secretaria de Planejamento Urbano, e muitos moradores eram contra. Vão tirar um estacionamento aqui da minha rua. Hoje a situação se inverteu. A gente tem recebido demanda pedindo para implantar um jardim de chuva na porta de casa. São várias demandas que chegaram e é uma estrutura simples, barata, ela pode ser implementada tanto na via pública, mas em pátios de shopping, né, estacionamentos de shopping. A gente tem diversas outras estruturas, né, tipologias, pavimento drenante, e tudo isso que a gente desenvolveu, nós temos hoje, então, uma instrução técnica que auxilia os engenheiros, o cidadão que quer colocar aí uma caixa de captação, o jardim de chuva, aquele que precisa colocar, porque ele vai pedir o habite, vai pedir a aprovação do seu projeto, ele tem que implementar essas estruturas, e a gente desenvolveu, então, essa instrução em parceria com a UFMG, e que ela tem lá todos os critérios, para dimensionamento dessas estruturas para serem implementadas.
Então, foi mais a critério de provocação, foi para trazer vocês para essa realidade, enquanto engenheiros, né, que vão transformar a cidade conosco. E aí, eu estou aberta aí a qualquer questionamento. Muito obrigada, Ana Paula. Acho que maravilhoso, né? Convidar Marília e Marcelo para voltarem aqui e tomarem lugar nos assentos de volta. Bom, gente, primeiro vou abrir aqui as perguntas, né, para verificar se vocês têm algumas perguntas. Espero que tenham. A gente tem algumas aqui, se vocês não tiverem, a gente tem, mas eu acho que foi uma feliz construção, né, esse painel. A gente conseguiu sair desse olhar macro, né, de política pública do Estado, o que é necessário, o que está sendo adotado em nível de regulamentação, de estímulo, de desestímulo, para os casos aí concretos do dia a dia que a Ana Paula trouxe aí brilhantemente. Então, antes de mais nada, eu queria passar a primeira palavra para a plateia que está aqui conosco. Será que alguém tem alguma questão? Temos aqui. Só um minuto. Obrigada. Se quiser se identificar primeiro. Então, boa noite. Meu nome é Rafael, eu sou ambientalista, professor de saúde pública. E eu gostaria de fazer 2 perguntas. A primeira, assim, há uma década atrás, eu fiz parte do movimento de resíduos sólidos, participei do projeto de ambientação do governo do Estado. Então, eu estava bem dentro, né? Quando eu mudei para Belo Horizonte para fazer doutorado, há uma década atrás, eu comecei a perceber que o resíduo sólido, que é algo muito importante para a contaminação, né, dos recursos hídricos, e a gente vê quando a cheia está... a gente vê que o rio traz muita coisa, né, que nós produzimos, e eu tenho percebido que a gestão de resíduos do município e do Estado, ela tem deixado um pouco a desejar, né? Eu fiz até um documentário com meus alunos mostrando a captação dos resíduos sólidos na cidade. A gestão de coleta seletiva quase inexistente, um trabalho feito pelos catadores, a gente vê na hora que vai coletar o lixo, assim, milhares de materiais recicláveis que estão indo para o aterro sanitário, enchendo ele, causando um impacto, né, na diminuição do tempo de vida útil, né? Aí eu gostaria de saber, assim, o que vocês, né, da gestão de águas, né, têm trabalhado junto com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Prefeitura, para melhorar, né, ou tentar recuperar, porque Minas já foi exemplo nacional na gestão de resíduos, com Minas Sem Lixões e vários outros programas. A segunda pergunta é que nós falamos muito, né, da utilização dos recursos hídricos, né? E o sonho do Belo Horizontino é que a Lagoa da Pampulha, né, um dia seja despoluída, né? E a gente sabe que esse trabalho está sendo assim sonhado há muito tempo, né, de muitas gestões. E eu gostaria de saber em que pé que está, o que está acontecendo, quais que são as próximas etapas, né? Obrigada pelas perguntas, nada fáceis, né? Queria ver, alguém quer comentar, secretário? Na verdade, quem tem que responder a pergunta de resíduos sólidos não sou eu, é a minha superintendente de resíduos sólidos. Sei que eu ia só mediar. Então, puxei a palavra para ela fazer a primeira resposta. Ótimo, obrigada, secretária. A gente obedece, né? Bom, mas muito boas suas colocações, né? Esse, de fato, é um desafio muito grande, né? A gente teve um avanço, mas se a gente pensar bem, né, quando a situação está muito caótica, está muito ruim, não que seja fácil, né? Sempre é um desafio, mas sair do nada absoluto, dos 800 lixões que nós tínhamos lá em 2001, né, para um cenário de evolução de 60% aí de população atendida, teve um gás. Agora, o que a gente tem é a etapa mais difícil, né, que é, de fato, manter o que foi conseguido lá atrás e alavancar em relação àquelas situações que são as mais difíceis, são as mais resilientes, né? A gente fala que, eu estou falando agora em termos de Estado, municípios, né, de forma mais macro, apesar de que você fez perguntas mais pontuais para Belo Horizonte aí, né? Mas vamos dizer, essas realidades, né, esses municípios que
ficaram aí agora, mas por último, né, com essa dificuldade, são aqueles que, por uma série de razões, acho que não vai dar tempo de esgotar todo o tema aqui, tem muito mais dificuldade para resolver a situação. Né, e a secretária Marília e o governador exigiram da gente, né, nós assumimos aí relativamente recente, um plano, uma estratégia de fato, né, para encerramento desses lixões que ainda existem aí em Minas Gerais, para a gente alavancar de fato a recuperação de materiais a partir de resíduos, né, da reciclagem, do reaproveitamento. E a gente pode falar aqui que um conjunto de fatores. Nós começamos, né, lá atrás, como você pegou a ambientação, né, o programa Minas Sem Lixões, e que todos nós estávamos aí nessa jornada, mas durante, de fato, aí, dos últimos, vamos dizer assim, né, 7 anos, a gente viu uma certa estagnação, né, todos os prazos que existiam na lei foram prorrogados, várias discussões em termos de como regulamentar a logística reversa para trazer o retorno desses materiais para o ciclo produtivo. Isso estava sendo construído, agora é hora de voltar a fazer. Né? Eu acho que a gente está nesse segundo momento de retomada de fôlego, de avançar. Agora, em Belo Horizonte, né, o avanço da coleta seletiva passa muito pela questão da logística reversa, né, de embalagens em geral, porque não é uma responsabilidade só, né, da prefeitura, mas também dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes que colocam seus materiais aí, embalam, né, e fornecem para o consumo em geral. Eu vejo, a gente estava até comentando ali no backstage, como um pêndulo, sabe? A gente estava conversando sobre isso. Nós tivemos numa ponta, estamos aqui, né, não chegou a retroceder, mas realmente deu uma arrefecida, porque várias discussões em termos de regulamentação estavam sendo feitas, e agora é um momento de retomada, de fato, pelo menos é o que eu acredito, eu tenho esperança, né, e por isso que a gente está nesse tema, junto à Secretaria de Estado, e temos que fazer rápido, né, porque a escassez de materiais ela está cada vez mais evidente. Eu acho que o cenário aí que a pandemia trouxe de escassez de matéria-prima, né, a gente está aqui no museu que tem a tutoria, a mentoria aí da Gerdau, que hoje, né, tem aí o seu rol de produtos obtidos a partir da reciclagem. Né, então, é um diferencial, inclusive, né, da Gerdau. Então, a gente está, acho que, num outro momento de alavancar. Então, continue pressionando, né, continue fazendo os documentários, que eles são importantes mesmo, para nos tirar aí do senso comum. Mas, de fato, as grandes discussões agora estão entre, né, as responsabilidades do poder público, do não público, né, privado e outros também, para a gente tentar alavancar. Tá, assim, é só um overview aqui. O melhor ela não disse, que se não der certo agora a culpa é dela, porque ela é superintendente de resíduos sólidos do Estado de Minas Gerais. Bem, antes de passar a palavra para Ana Paula, vou fazer alguns comentários breves, assim, né, em que pese a velocidade de implementação da política de resíduos sólidos no Estado de Minas Gerais não ser a que a gente gostaria ainda, nós temos vários pontos, né, de avanço. A gente não tem retrocesso, a gente tem uma diminuição constante do número de lixões no Estado de Minas Gerais. Hoje a gente tem resultados muito efetivos no norte de Minas. Tem uma questão de logística que é muito crítica, então nós estamos fomentando, né, aterros regionais. A gente regulamentou também em 2020, logo quando eu assumi a secretaria, uma possibilidade de ampliação da rota tecnológica da destinação de resíduos, inclusive para aproveitamento energético, né? Porque é um problema, assim, chega uma hora que não tem lugar para aterro. E o Brasil virou o país do aterro, sendo que a gente tem diversas outras tecnologias de destinação adequada de resíduos sólidos. A gente fez um trabalho muito forte a partir de 2019 com os catadores, retomamos o Bolsa Reciclagem, que tinha um período grande sem pagamento. A gente entra no governo de Minas, o governador sempre fala isso, a gente entra com 26 dias, a gente, no caso ele, e a gente, eu, enquanto equipe dele, né? Em 26 dias, rompe uma barragem de rejeito, mais 2 meses começa uma pandemia no Estado de Minas Gerais, com os catadores, uma situação absolutamente crítica, com um déficit de pagamento de Bolsa Reciclagem dos anos anteriores. Nós zeramos o déficit, nós estamos em dia e ampliamos o número de associações que recebem o Bolsa Reciclagem no Estado de Minas Gerais.
Fizemos recentemente um programa muito interessante junto com a Prefeitura de Belo Horizonte, que é o Recicla Belô. Eu vou já puxar para a drenagem, porque é isso que você está falando. Assim, nós estamos discutindo aqui eventos hidrológicos extremos, problema de drenagem nas nossas cidades, e grande parte são causados também pelos resíduos sólidos que entopem o nosso sistema de drenagem pluvial, né? Então, o Recicla Belô foi um case super interessante, que agora a gente quer expandir para grandes eventos em todo o estado de Minas Gerais. A Alice também não contou que o filho dela nasceu, então nós aprovamos recentemente a deliberação normativa que institui logística reversa no estado de Minas Gerais. Ela é muito tímida, né? Mas ela tem que dar luz ao trabalho dela, dessa minha turma boa que estão junto aí, né, nos ajudando. Regulamentamos logística reversa e agora nós vamos para a parte da implementação, né? Então, estamos caminhando, mas eu queria, por último, te convidar. Nós temos o Centro Mineiro de Referência em Resíduos, que é um outro desafio dela. Eu falei, eu quero o centro funcionando, igual funcionava, né, antigamente, e a gente quer que você apresente seu documentário para a gente. Vamos te chamar para um evento para você apresentar lá no Centro Mineiro, viu? De referência. Antes de passar para a Ana Paula, Lagoa da Pampulha. Eu não sou aqui representante da Copasa, mas sou do governo de Minas e me sinto, assim, na obrigação de dizer, né? Hoje a gente tem um trabalho intenso da Copasa, junto com a Prefeitura de Belo Horizonte e Contagem, na despoluição da Lagoa da Pampulha. Esse processo ele já é bastante antigo, mas é claro, né, a gente sempre fica nessa angústia. Também quero, né, um dia ver meus filhos fazendo esporte aquático na Lagoa da Pampulha, como o Lago Paranoá, né, hoje em Brasília, com o processo de poluição aconteceu. Várias ações foram feitas ao longo do tempo, mas o problema, de fato, ainda não está solucionado. Por que não está solucionado? Porque o nosso grande problema hoje é especialmente desapropriação de algumas pessoas que estão em área que não poderiam estar, lançamento de esgoto direto nos tributários da Lagoa da Pampulha. Então, a Copasa, né, a gente fechou um plano de ação e nossa equipe está em reunião praticamente semanal com o Tribunal de Contas do Estado agora, junto com a Prefeitura de Belo Horizonte, acompanhando todas essas ações. Então, a Copasa está fazendo essas ligações, desses lançamentos que não poderiam estar sendo feitos no sistema, né, de coleta de esgoto do município de Belo Horizonte, até Contagem, fazendo as desapropriações que estão previstas para serem desapropriadas. E eu, assim, com toda sinceridade, né, eu e Marcelo, que monitoramos a Lagoa da Pampulha desde que o mundo é mundo, e temos uma angústia, né, em relação a isso, eu estou muito esperançosa. Eu estou muito esperançosa que em breve a gente terá uma outra condição da Lagoa da Pampulha aqui em Belo Horizonte. Parece que a pergunta, né, veio a calhar. Desde 2018 eu estou envolvida diretamente, né, no projeto de reabilitação da Lagoa da Pampulha, é um projeto já mais antigo. A gente tem que pensar que a Lagoa da Pampulha é um lago urbano, né? Eu sempre falo que é um paciente em tratamento, que ainda recebe muita agressão. Nós temos um índice de coleta de esgoto na bacia de 95%. Qual cidade no Brasil que tem um índice de coleta e interceptação de esgoto de 95%? É raríssimo. Mas qual que é o problema? 95%, os 5% da população da Lagoa da Pampulha, da bacia hidrográfica, 25, 30 mil habitantes que jogam esgoto todos os dias que são direcionados à Lagoa da Pampulha. O problema é de escala. O lago é pequeno. Quantos municípios em Minas não têm 30 mil habitantes? Né? Então, o problema é de escala. A Lagoa da Pampulha, no final dos anos, da década de 1990, início dos anos 2000, havia um prognóstico de que ela sumiria em 20 anos. Tinha um prognóstico feito que ela sumiria, ela não existiria, a gente não estaria discutindo Lagoa da Pampulha hoje. Ela seria um grande aterro, né, não existiria. Então, essas ações que estão sendo feitas ao longo dos anos, né, elas que garantiram a lagoa que a gente tem hoje. Estamos longe de ser a lagoa que merecemos, que almejamos, né, como o próprio Marcelo falou de enquadramento, né, o rio que queremos, o rio, mas são melhorias progressivas. A gente não vai conseguir resolver tudo de uma vez. O que sobrou a ser feito desses 5% de pessoas que ainda jogam são áreas de vilas e favelas que dependem de urbanização, dependem de uma política de habitação. Não é um problema simples, é muito complexo resolver o problema da Lagoa da Pampulha. Então, hoje a gente tem aqui na Prefeitura um trabalho de remediação. Sim, não tem solução, vamos remediar. A gente dá um remedinho para ela
ter uma condição mínima para ela não morrer, senão ela já teria morrido. Então, esse é o remedinho que ela toma, é o nosso paciente em tratamento. E por ser um lago urbano, né, quando a gente brinca, quando é que a gente vai velejar na Lagoa da Pampulha, andar de jet ski? Se Deus quiser, nunca. Porque colocar um equipamento de combustível fóssil, eu já penso na minha ictiofauna, eu já penso em todo. Remo a gente pode até discutir, Marília, daqui a um tempo. Mas esporte aquático. Não, é porque o pessoal fala, né? Teve um influencer que andou de jet ski, né, um tempo atrás, e aí a gente pensa toda a questão ecológica que tem ali. Mas é um processo de recuperação ambiental. Eu acho que é isso que é importante vocês, enquanto engenheiros, entenderem. Recuperação ambiental é um processo longo, demorado, né? E deve ser continuado. Então, se hoje a gente tem uma lagoa ainda longe do que a gente merece, é resultado dessas políticas públicas que vêm sendo executadas desde o final dos anos 90 e início dos anos 2000, em parceria com Contagem, Belo Horizonte e o governo do Estado. Igual eu falei, longe do que queremos, mas entendam as dificuldades. 30 mil habitantes, a maioria localizados em vilas e favelas, que depende de desapropriação, que depende de uma solução habitacional. Então, não é um problema simples, nós estamos engajados, toda semana nós estamos nos reunindo para buscar aí essa questão dessa gestão do lago, mas estamos caminhando. E é uma política pública, não é uma política de governo. O programa de recuperação da Lagoa da Pampulha é um programa de natureza, de política de Estado. Tá? Então, é importante que a gente coloque. Mas estamos aí, se Deus quiser, nós vamos ter uma lagoa boa, vamos poder velejar, remar, vamos poder, se Deus quiser, daqui a um velejando. Tempo. Né? Obrigada, Ana Paula, obrigada, Marília. Bom, gente, eu queria saber se temos mais uma perguntinha, tempo para uma. Estamos com o horário aqui apertado, porque o museu tem um horário também aí para encerramento. Quem vai ceder? Alice, eu vou então privilegiar ele, que levantou a mão primeiro. Obrigada. Você estava observando aí, né, Luciano? Isso, E, gente, eu também vou chamar a atenção, tá? Que estão passando para vocês aí umas folhas como essas, onde vocês vão colocar os dados para emissão de certificado depois, né, professor? Importante. Certificado tão almejado, né? Isso, eu acho que quase todo mundo já preencheu, mas se faltar alguém ainda, eu passo aí individualmente, tá ok? Vamos então à sua pergunta. Boa noite. Meu nome é Maciel, sou estudante de Engenharia Civil da UNA e a minha pergunta era basicamente, né, na mesma linha do nosso colega ali. Como dito pelos senhores, realmente a gente entende que é um problema bem complexo, né, a questão da Lagoa da Pampulha, só que, como dito, né, a gente entende que é realmente um patrimônio cultural, é um patrimônio do Belo Horizontino, é um lugar de lazer. No último final de semana, nós vimos aí que 7 mil peixes foram encontrados mortos na Lagoa da Pampulha. Segundo a prefeitura, houve vazamento, né, de esgoto lá, e inclusive a Companhia de Saneamento de Minas Gerais até negou o fato. É um fato bem complicado, né, diante do cenário, até perto da data que estamos celebrando, e eu queria só entender um pouco mais e saber se existe realmente datas, projetos assim mais concretos em relação a essa até questão da desapropriação, a questão de implementação de outros projetos que realmente resolva de uma vez essa questão de esgoto na Lagoa da Pampulha. Obrigada, Marcelo. Eu vou passar para a Ana Paula, que é gestora. Eu vou aproveitar e já emendar na questão. Nós tivemos realmente um incidente de morte de quase 8 mil peixes, num ponto que a gente chama da enseada do córrego Olhos d'Água. Só para vocês terem uma ideia, nas últimas ondas de calor que nós tivemos no ano passado, nós tivemos aí em torno de 1.000 peixes que morreram por causa do processo de inversão térmica, né, quando você tem alteração de temperaturas. Então, aquela camada da água que é mais anóxica, que tem pouco oxigênio, sobe, e os peixes que estão na superfície acabam alguns morrendo. Nós recolhemos em torno de 1.000 peixes nessas ondas de calor. Nesse último evento, foram 8 mil peixes num ponto localizado. Nas ondas de calor, é uma questão espalhada, né, em todo o espelho. Imediatamente, o IGAM esteve lá, fez coleta, nós fizemos coleta de água, estamos investigando, né, a gente já tem alguns dados, apesar, né, de haver essa negativa, né, da Copasa, eu, no caso, estava lá, realmente teve um vazamento grande de esgoto, e o problema é que a enseada é pequena, né, uma enseada que ela é rasa,
Então, qualquer quantidade de esgoto, né, mesmo concentrado e com o calor forte, então teve esse evento. Então, nós temos indícios muito fortes de que essa chegada desse esgoto, dessa língua negra, provocou a morte dos peixes. A Copasa foi autuada, ela tem o direito de defesa dentro de todo, né, o rol daí das multas ambientais e tudo, então ela vai estar recorrendo, mas a prefeitura está acompanhando, né, de perto isso, porque realmente foi um incidente totalmente atípico. Nós monitoramos diariamente a quantidade de resíduo, de peixe. Nunca houve uma mortandade de peixe da escala que aconteceu, né? Então, nós estamos investigando, temos a equipe da fiscalização, e a Copasa está recorrendo, e, assim, vai caber aí as medidas administrativas, as sanções, e recorrer a direito, né, da concessionária. E, em termos de prazo, esse plano que foi firmado, Contagem, BH, Copasa, né, e do qual o IGAN está acompanhando, o Tribunal de Contas, são 5 anos para retirar o esgoto, né, para que todas essas 30 mil pessoas que não têm a coleta, eles têm 5 anos, a Copasa deu um prazo de 5 anos para concluir. E isso depende de parcerias com os governos municipais, porque tem as desapropriações, reassentamentos, por isso que a gente está tão junto, né? Isso foi um compromisso firmado com a Justiça Federal. Então, nós estamos sendo acompanhados pela Justiça Federal e nós temos 5 anos. Há uma expectativa de tentar reduzir isso para 3 anos, mas o prazo oficial junto à Justiça Federal são 5 anos. Tá? Então, a gente tem feito aí, divulgado os dados, a Copasa já executou 33% das obras previstas, então está tendo esse acompanhamento quase que semanal, né, Marcelo, que a gente tem feito lá junto ao Tribunal de Contas. Tá? Só, né, nessa linha das ações da Copasa, realmente, né, foi um trabalho grande que o Tribunal de Contas fez. Ele está coordenando, né, junto com todos os atores. A gente estava preenchendo essa semana uma matriz de responsabilidade. Acho que tem mais de 25 atores responsáveis, de alguma forma, com ações para a gestão e recuperação da bacia. Então, é algo muito complexo e está sendo muito proveitoso a discussão junto ao Tribunal de Contas. E, né, nessa linha, só queria colocar que o IGAN tem uma rede de monitoramento específica para acompanhar a Pampulha. Os dados estão disponíveis no nosso portal Infoido, que é o nosso sistema de informações, e a gente publica periodicamente relatórios consolidados fazendo essa avaliação de como que está o cenário da qualidade da água na bacia da Pampulha, né, e no lago também, principalmente. Era isso, obrigado. Obrigada, Marcelo. Acho que perguntas boas e respostas muito qualificadas também, né? A gente vai fazer um bate-bola com uma pergunta do chat, do pessoal que está participando aí pelo YouTube. Luciano vai ler para a gente. Bom, gente, só lembrando que esse evento de hoje ele está gravado, né? Vai ficar no YouTube para vocês depois quiserem tirar uma dúvida, quererem ver como é que ficou lá no vídeo, né? E a gente tem aqui uma pergunta do Fábio da Silva Moura. A pergunta dele é: como está sendo trabalhado no município de Belo Horizonte, de novo Ana Paula, especificamente a gestão dos resíduos sólidos da construção civil? Bom, os resíduos, eu não podia deixar de comentar. E os resíduos tomando polvorosa, a pauta, né? Ótimo. Ela adora. Essa pergunta deve ter combinado, né? A Alice está aqui, né, Marília? Eu acho que ela está... a questão do resíduo que a Alice colocou, né, que foi colocado, a questão da gestão de resíduos nos grandes centros urbanos, né, é um desafio, a gente sabe, né, para vocês terem uma ideia dessa questão do resíduo da construção, a gente recebe, um dado até vinculando com a Pampulha, a gente recebe só de sedimento na Lagoa da Pampulha, né, que vem oriundo de botas fora dos clandestinos, né, a gente recebe anualmente em torno de 115 mil metros cúbicos só ali na Lagoa da Pampulha. Então, essa questão da gestão, né, dos resíduos da construção, da questão dos bota-fora, é um desafio para Belo Horizonte. Acredito que para a maioria dos municípios, né, municípios de médio e grande porte,
porque há uma questão também de uma má, né, a questão dos caçambeiros, que a gente sabe que é muito difícil ter esse controle. O valor hoje de uma ficha de bota fora é muito alto, então, às vezes, você tem serviços oferecidos aí para a gestão do resíduo, né, para recolher o resíduo de bota fora, e a deposição é inadequada. Às vezes, nós temos muito caso de empresas que fazem isso. E a questão parte desde a questão da fiscalização e a questão desse trabalho. A SLU, eu tive uma discussão um tempo atrás, ali, principalmente na Bacia da Pampulha, eles estavam com umas ideias de fazer a chipagem de caminhão, né, para poder... roteirização, para poder conseguir fazer o mapeamento. Garantir que, né, os caçambeiros sejam realmente monitorados, né, destinem o resíduo aonde deve ser. E Belo Horizonte tem aí as URPVs, que são as unidades de recolhimento de pequenos volumes, que, né, são espalhadas aí em diversos lugares da cidade. Ontem mesmo eu visitei uma URPV, que a ideia é que esses locais recebam aí, né, os pequenos volumes, a gente leve lá, né, o resto da nossa construção, é tudo gratuito, tem espalhado em diversos locais da cidade. E, então, parte desde uma questão, né, de educação, que a gente sabe, uma educação ambiental, de fiscalização pelas empresas prestadoras de serviço, que é um problema sério, essa questão da deposição clandestina. A gente vê aí, ao longo das avenidas, Via Expressa, a gente passa, né, cheio de caçamba, que na madrugada vão ali, depositam, e aquilo ali vai para onde? Vai para a Lagoa da Pampulha, vai para o Rio Arrudas, né, na época da chuva. Então, assim, é um problema complexo, mas tem algumas ações que estão sendo desenvolvidas. Fazer até né? uma complementação aí à fala da Ana, acho que é muito oportuno, a gente está falando para esse público, né, aqui, a responsabilidade dos engenheiros das obras, como a Ana falou, ao contratar, né, uma destinação de resíduos, uma caçamba, se preocupem para onde está indo esse resíduo. Belo Horizonte não tem mais área disponível, não existe mais uma área para, né, aterro de construção civil, resíduo da construção civil aqui em Belo Horizonte. Então, nós exportamos todos os resíduos para outros municípios limítrofes. O Estado de Minas implementou, né, um sistema MTR, que é um sistema eletrônico de controle da movimentação de resíduos, dentre eles, né, os resíduos da construção civil gerados por pessoa jurídica são passíveis desse controle, e a Subsecretaria de Fiscalização fez uma campanha intensa junto a esses locais de destinação de resíduos. O que aconteceu? Muitos pontos irregulares foram fechados, o preço da destinação da caçamba, quem é engenheiro civil aí, que está em obra, fazendo estágio atuando, subiu muito. Estamos aí no momento de equilíbrio de mercado, e isso faz com que existam vários clandestinos atuando no mercado com preço muito abaixo para aqueles que destinam de forma adequada. Então, a responsabilidade é de todos nós, enquanto cidadão, enquanto engenheiro, ao, né, fazer uma reforma, contratar uma destinação adequada, perguntem para onde está indo o seu material. Esse resíduo ele precisa ser segregado dentro da obra para ele poder ser reaproveitado, aquilo que pode ser aproveitado, recuperado. Existem resíduos perigosos gerados nas obras, né? Então, a gente tem um percentual de resíduo perigoso também, que tem que ter a destinação adequada. Existe uma falácia, que aí é a tal da caçamba para o mix de resíduo. Não existe mix de resíduos. Isso é ilegal, isso é clandestino. Então, se vocês forem contratar a caçamba e te oferecer, você quer uma caçamba para um mix de resíduos? O que significa mix? Tudo misturado. Então, solvente, tinta que você jogou no gesso, que tem um potencial de reciclagem maravilhoso, né, que é uma caçamba que vale ouro, aí, vamos dizer assim, para o mercado, ficou prejudicado porque você misturou esse pequeno percentual de tinta e de solvente. Então, a responsabilidade é de todos. Acompanhei o esforço da SLU, né, para o combate de resíduo da construção civil, mas perpassa muito porque a gente tem que levar para fora do município, e aí a gente precisa que os outros municípios também adotem políticas contundentes, né, para combate a essa ilegalidade. Tá? Mas só para entender que esse problema é de todos nós, né, do poder público, sociedade como um todo, dos profissionais também, que tem um CREA aí registrado. Tá bom? Bom, acho que vamos fazer, acho que é uma última pergunta de bate-bola, sim, mas que o nosso horário realmente está avançado. Tinha alguém que tinha levantado a mão. Uma pergunta rápida e também. uma resposta rápida. Ali, o colega ali no fundo.
Boa noite, meu nome é Flávio, sou estudante de engenharia da UNA. Eu queria saber, tipo assim, foi falado aqui que nas escavações da mineração, aí toda a água captada de rejeito, ou a água excedente lá dos furos, essa água é reaproveitada. Mas quem garante que essa água é reaproveitada e, tipo, até que ponto de porcentagem essa água é aproveitada e devolvida à natureza? Obrigado pela questão. Quando é feita a outorga, você outorga por volume, né, no caso, quantos metros cúbicos que ele vai retirar. E a gente tem hoje a obrigação dessas empresas de monitorar quanto de água eles retiraram e quanto de água eles devolveram. Parte dessa água ele pode utilizar no processo produtivo? Pode, se tiver sido autorizado que aquela água também vai entrar no seu processo produtivo, mas na maioria das vezes, considerando a qualidade dessa água, ela não é destinada para a atividade produtiva. Nós temos, por exemplo, aqui em Capão Xavier, né, que tem um grande rebaixamento, que a água é tão boa que a Copasa utiliza essa água para abastecimento da região metropolitana. Então, assim, a gente dá a destinação a essa água com uma destinação nobre, e destinar ao corpo hídrico é uma destinação nobre. Então, a gente não utiliza, na raras exceções, dependendo do processo produtivo, dentro do processo produtivo. Então, ela é devolvida e tem um sistema de monitoramento de nível do lençol, de nível das nascentes, que se a vazão reduzir, ele tem que complementar, ele tem que criar uma logística de tirar a água de bombeamento e levar até aquele corpo hídrico para recompor a vazão naquele corpo hídrico. Tá bom? Só complementando uma coisa na fala do Marcelo, que eu acho que é importante, né, são dois tipos diferentes de uso, né? Uma coisa é a água que vai para dentro do processo produtivo, da mineração, do processamento do minério, etc. Hoje a gente tem uma média de 80% de reaproveitamento nas atividades minerais em geral, algumas mais, outras menos, e outra é o que o Marcelo falou, né? Quando tem rebaixamento do nível d'água, especialmente quando acaba, vai descendo, chega no aquífero, tem que fazer um processo de rebaixamento para continuar. Essa água que é rebaixada, ela nem entra no processo produtivo. E é uma água de muito boa qualidade, por isso que o Marcelo falou. Aqui na região metropolitana, em Capão Xavier, uma parte significativa é aduzida direto para ETA Morro Alto, que fica ali no Belvedere, para poder compor, né, a vazão de abastecimento público da região metropolitana. E principalmente essa do rebaixamento, né? Geralmente essas mineradoras acabam utilizando a água que às vezes estão nas barragens de deposição de rejeito para o processo produtivo. Então, a água do processo produtivo, que também é necessária, acaba vindo das barragens de rejeito. Tá? Bom, gente, queria agradecer a todos, acho que foi, né, realmente informações muito ricas, e parabenizar mais uma vez o museu, nos colocar aqui todos à disposição de vocês e agradecer imensamente. Devolvo a palavra aí para a Paola. Obrigada. Obrigada. Gente, só reforçar o agradecimento a todos vocês que vieram aqui passar essa noite conosco. Professor, novamente, por ter trazido seus alunos, obrigada. Vocês são sempre muito bem-vindos, reforçando aí o convite de vocês, a gente está aqui do lado, somos vizinhos, então voltem sempre. Agradecer a mesa, Ana Paula, Marília, Marcelo, Alice, que toparam o nosso convite, Denise, que começou essa história, né? Obrigada também. E a todos vocês que vieram nos prestigiar aqui, a equipe toda que está trabalhando aqui do museu, obrigada. E quem está nos acompanhando pelo YouTube também. Muito obrigada, boa noite e nos vemos numa próxima oportunidade. Obrigada. Só um recadinho. Amanhã, aqui do lado, tem o encerramento da Semana da Água no BDMG, às 14h, e logo depois tem uma palestra magna com o secretário Zé Carlos, ex-secretário Zé Carlos Carvalho, que vai fazer para a gente uma avaliação dos 25 anos da política das águas em Minas Gerais. Convido a todos, já que está aqui pertinho também, então vamos lá.